Então, vamos lá, meus amigos, iniciar a nossa aula de revisão da nossa disciplina de padrões de projetos, né? Projeto e arquitetura de sistemas, na verdade, né? Para a nossa terceira avaliação, né? Então, nós vamos cobrir 3 assuntos especificamente, né? Nós vamos falar sobre os princípios SOLID, vamos falar sobre os padrões de projetos comportamentais, especificamente sobre o padrão de projetos Observe e o padrão de projeto Visitor, né? E vamos também falar sobre, cobrir na nossa avaliação o assunto sobre arquitetura, né? Então, a gente vai iniciar sobre os princípios SOLID, né? E os nossos princípios SOLID, eles, na verdade, né, o SOLID é um acrônimo para SRP, OCP, LSP, ISP e DIP, DIP, né? Que formam os nossos 5 princípios, tá? E esses princípios, eles norteiam projetos orientados a objetos, né? Objetivando desenvolver projetos orientados a objetos em código limpo, com responsabilidades bem definidas, né? Com uma alta facilidade de refatoração e manutenção, né? A gente já falou isso várias vezes nas aulas sobre gestão de mudança de código ser imprescindível para a evolução de um software, né? De médio e grande porte, tá? E no total, assim, no total, assim, sobre os princípios, né, de projetos SOLID, eles são subconjuntos, né, de boas práticas, apesar de não serem ideias novas, né, mas fazem uma ótima categorização de boas práticas, né. Eles não são padrões de projetos, são princípios, tá? Então, o S vem de Single Responsibility, O, Open Closed Principle, o L de Scope Substitution Principle, o I de Interface Segregation e o D de Dependency Inversion Principle, tá? E o SRP, tá? É um princípio, tá? Que diz assim: uma classe ela deve ter um e somente um motivo para ser alterada, né? Para ela mudar de alguma maneira, né? Por quê? Porque as alterações causam incertezas. Então, qualquer adição de novo código, ele pode vir a introduzir uma nova falha, um novo bug, né? Diminuindo assim a coesão da nossa classe, da nossa entidade, e aumentando assim o acoplamento, ou seja, a dependência dessa nossa classe para com outras, né? Então, assim, é um padrão base, digamos assim, e tem como antipadrão a classe Deus ou a grande bola de lama, tá? Então, o que seria um antipadrão, professor? O antipadrão são problemas comuns que ocorrem quando a gente não aplica corretamente os nossos princípios SOLID, né? Então, a classe Deus é também aquela conhecida como God Class, né? E ela assume, né, dentro de uma única entidade, diversas responsabilidades, ou seja, você centraliza nela N funcionalidades e quer que ela funcione às mil maravilhas. Não vai funcionar, né? Então, qualquer alteração pode causar efeitos colaterais inesperados, né? Torna-se também de difícil manutenção a nossa classe, tá? E o antipadrão, né, a grande bola de lama, também refere-se a um código extremamente desorganizado, né, onde a gente não consegue especificar qual é a estrutura ou uma modularidade, né? Se a modularidade dessa classe ela é clara o suficiente, né? Então pode se tornar uma classe extremamente caótica, sem coesão e com acoplamento, né, lá em cima, tá? Então as alterações que a gente faz nesse tipo de classe, né, afetam outras partes devido a uma estrutura bem definida, a falta de estrutura bem definida, né? Então, referindo isso aqui ao nosso Single Responsibility Principle, né, o nosso princípio de responsabilidade única, a nossa classe, né, que estamos vendo aqui, a nossa turma, ela tem métodos, né, de diferentes naturezas. Como você pode ver, eu tenho uma ali relacionada às regras de negócio, né? Dentro de uma turma, em um colégio, eu tenho calcular média, tenho retornar alunos ou lista de alunos, retornar o total de alunos, adicionar aluno, deletar aluno, tudo relacionados ali à manutenção, né, da minha classe, dos dados da minha classe, do meu objeto, perdão. A gente tem ali no meio
métodos, né, que fornecem informações sobre a classe, que é o imprime dados e o mostra dados, e eu tenho métodos ali relacionados a operações, né, a nível de repositórios, de persistência, de bancos de dados. Então, pontos chaves aqui, né, os dados relativos às turmas estão ali no meio, né, da minha classe, mas elas, né, deveriam estar separados em subconjuntos de funcionalidades diferentes, né? Então, quando a gente aplica o princípio de responsabilidade única, você vê que eu tenho uma classe turma, onde ela se responsabiliza pelas regras de negócio. Eu tenho uma classe viewer, que é aquela que apresenta as informações, que seria a classe com a qual a minha interface gráfica deveria falar, né, antes de chegar na minha turma, de chegar a calcular ou adicionar qualquer informação da turma. E eu tenho a minha classe repositório, que fica ali, né, no background mais próximo das interações com os bancos de dados, né, com o sistema gerenciador de bancos de dados. Então, o princípio SRP, né, ou SRP somente, ele diz que a minha classe, né, tem que ter uma única função, propósito no caso, né, e ter apenas um motivo para ser modificada, né. Já o nosso OCP, ela diz que os meus objetos e ou as minhas estruturas das classes devem estar abertos para extensão e fechados para modificação. Ou seja, se eu quero fazer uma gestão de classes correta, gestão de modificação das minhas classes corretamente, né, eu tenho que evitar estar introduzindo código-fonte que possa conter erros. Ou seja, o que está funcionando é para continuar funcionando. E eu quero, na verdade, ter um código extra a mais. Eu quero adicionar informação para que o que está funcionando continue funcionando e o que é novo, né, possa ser testado e que não impacte de maneira negativa em todo o resto do meu código, né? Então, a extensão, né, está aberta a extensão, é eu poder criar, estender a minha aplicação ou minhas entidades para novas funcionalidades e fechar para modificação, evitar que eu adicione novos códigos, né? Então, é possível incluir novas funcionalidades, tá, dos nossos códigos no nosso projeto, porém, como já foi dito, alterações causam incertezas. Para que a gente utilize corretamente esse princípio, a gente tem que utilizar da abstração, que vai ser um ponto-chave no nosso desenvolvimento, né? Além de implementar um bom encapsulamento, né? Então, dentro desse nosso princípio aqui, a gente tem um antipadrão que é chamado de código espaguete, né? Que na verdade refere-se a um código que é difícil. Difícil não, ele é complexo, né? Por ser justamente uma grande confusão, né, de código, um emaranhado de código, onde eu não tenho uma estrutura clara, nem uma modularidade, tá? Então, alterações, como já foi dito, né, nos antipadrões anteriores, né, podem acabar causando efeitos imprevisíveis caso eu venha alterar, né, alguma funcionalidade ou adicionar novas funcionalidades, tá? Então, imaginando isso, olha aqui o nosso código-fonte, né? Eu tenho um contrato, né, que possui um método salário, eu tenho uma classe estágio que possui um método bolsa, tá? O que são métodos, professor? Porque eu tenho tipo de retorno, tenho o nome do método, tenho a possibilidade de ter parâmetros ali, né, nossos parênteses, e tem um corpo, né? Essas nossas classes aqui, elas têm esses dois métodos que aparentemente não possuem nada, né? São meramente para modelagem, tá? E eu tenho a minha classe de folha, né? Folha de pagamento, e eu tenho ali um atributo inteiro que é o saldo, que é protegido. Ele tem um método de calcular que envolve perceber se o objeto que eu deveria estar recebendo, né, é do tipo contrato ou se ele é do tipo estágio. E aí dessa forma pegar ou a informação de salário ou a informação de bolsa, tá? Então, fazer esse tipo de controle de fluxo aqui dentro de um método
tentando adivinhar qual é o tipo da classe que nós temos, não é a melhor forma de fazer, tá certo? Então, o OCP diz o seguinte, cara, vamos utilizar de uma interface comum, tá? Que seria aqui no nosso caso o pagamento, padronizar o método que retorna o valor desse pagamento, né? Que no caso o pagamento do contrato é o salário, o pagamento do estágio é uma bolsa. Tá? Então eu tenho as duas classes, contrato e estágio, que implementam essa interface. Tá? Ambas têm de dar o corpo para o método getSaldo. E aí a minha classe folha usufrui do tipo de definido ali da nossa interface, que é o pagamento, para dentro do seu método calcular receber qualquer que seja dos objetos, tanto contrato como estágio. E aí quando eu fizer o getSaldo, em tempo de execução é que eu vou descobrir o que é P, né? Então aqui a gente, na nossa solução, a gente separou em classes diferentes, usamos de polimorfismo, né? Passando um objeto que seria a minha interface ali de pagamento como um parâmetro, né? O próximo princípio seria o princípio de Liskov, né? A substituição de Liskov. Então, imagine que uma classe, né, ela pode ser substituída por uma outra classe, desde que ela seja, né, a base da sua implementação. Tá? Então, imagine aqui que eu tenho o seguinte axioma, né? Se para cada objeto O1 de um tipo S, certo? O1 é do tipo S. Eu tenho um objeto O2 que é do tipo T, né? De forma que para todos os meus programas P, ou seja, meus códigos fontes, definidos utilizando o tipo T, né? O comportamento de P é inalterado quando O1 é substituído por O2 se S for um subtipo de T. Ou seja, o meu programa ele vai usar T, né, dentro da sua implementação. Só que T ele é uma superclasse, digamos assim. Superclasse não. Ele é uma subclasse de S. Né, ele é um subtipo de S. Perdão. S é um subtipo de T. T é a superclasse mesmo. Aí, não importa se eu estou usando o objeto 1 ou o objeto 2, qualquer um dos dois pode ser, né, utilizado no meu programa P, porque justamente os tipos são compatíveis. A substituição de Liskov diz que se eu tenho se eu tenho classes em hierarquia, né, a minha classe pai o objeto da minha classe pai pode ser substituído pelo objeto da classe filha, né? Então a gente utiliza aí de polimorfismo para fazer esse contrato por projeto, por design, digamos assim, né? O antipadrão, né, sobre esse princípio de Liskov é chamado de problemas em casts, né? Então o antipadrão problemas em casts ocorre quando tem subclasses ou tipos derivados que não podem ser substituíveis por seus tipos base. E aí a gente tem erro de execução ao tentar realizar conversões, né? O cache é a conversão indireta, tá? Então, se um método espera, por exemplo, um tipo base, mas o tipo base não cumpre o que é necessário, né, dentro do seu comportamento, aí eu vou ter um problema de cache quando eu uso um objeto do subtipo daquela classe, tá bom? Então imagina aí que eu tenho a minha classe retângulo e eu digo que o quadrado é um tipo de retângulo, né? E aí o meu retângulo tem base e altura como atributos, mas essa regra não funciona para o quadrado. O quadrado não tem base nem altura, né? Se você for abstrair, né, e aí vai precisar da sua compreensão, se a base e a altura forem iguais, teoricamente, né, eles seriam lados do quadrado, beleza, mas eu não tenho nada aqui que garanta que eles sejam iguais na classe pi, né, que é o retângulo. Então isso é um problema. Já, né, aplicando o princípio de Liskov, eu vou ter, tá, padronizando ali na superclasse, que é abstrata, chamada forma geométrica, a implementação, né, de um método também abstrato chamado calcular área, tá?
tá? E aí eu digo que o meu retângulo ele tem de forma geométrica e o quadrado também é do tipo forma geométrica e cada qual tem os seus atributos e eles só replicam o método da classe π. Ou seja, eu posso ter retângulo tendo base e altura e o meu quadrado vai ter só lado, já que todos os lados são iguais. E o calcular é que é a grande padronização que eu preciso, né, de comportamento para que eu possa substituir um objeto ou retângulo ou quadrado passando por dentro do tipo forma geométrica, né? ISP ou Interface Segregation, tá? Então imagine que uma classe ela não deve ser forçada a implementar a interfaces, né, que não pertencem a ela, ou seja, que quebram a coesão da classe, tá? Então a gente vai evitar por meio do ISP implementar interfaces, né, que vão poluir a nossa classe, tá? E assim a gente vai evitar o baixo acoplamento, né? A gente vai diminuir o acoplamento dessa forma. A classe é o antipadrão para o nosso princípio, né, ISP é chamado interface Deus, ou assim como a classe Deus ou God Class, né, e a classe martelo de ouro, né? Então a interface Deus é justamente uma interface que possui todos os métodos possíveis de se implementar dentro do sistema, e aí qualquer classe que implemente essa interface vai ter a obrigação de implementar todos os métodos, inclusive aqueles que não fazem parte da sua programação, e aí você quebra a coesão. Já no martelo de ouro refere-se ao uso de uma única ferramenta, né, uma tecnologia ou abordagem para resolver a todos os problemas, né, independente da adequação. E isso não funciona, né? A gente tem uma pluralidade de objetos justamente para a gente ter funcionalidades diferentes, né, vinda de objetos diferentes, para não sobrecarregar algumas entidades e facilitar a nossa compreensão, né? Então vocês podem ver aqui na interface persistência tem o método save, insert, delete, next, previous, append, write, read. Tem métodos de lista, tem métodos de banco de dados e métodos de sistema de arquivos, né? Write e read são métodos desse sistema de arquivos. Então, o ideal é que eu não tenha, por exemplo, uma classe como banco de dados implementando essa interface Deus, né, que possui tudo. O ideal é que eu quebre em interfaces menores e dê a César que é de César. Vou ter uma classe banco de dados que implementa a persistência BD, que isso é a interface que tem todos os métodos de interação com o banco de dados, e arquivo ali é a minha classe que vai implementar a persistência de arquivos, tá certo? A inversão de dependência, né? O princípio de inversão de dependência. Então imagine que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, tá? A gente tem que utilizar de abstração nesses casos. A abstração ela não tem que se atentar a detalhes, né? E esses detalhes são as implementações. A gente tem que abstrair bastante para evitar esse acoplamento, esse autoacoplamento, né? E assim a gente facilitar a reutilização. Então, o antipadrão para o nosso princípio de inversão de dependência é a complexidade acidental, gambiarra ou copiar e colar. Então, a complexidade acidental, né, é necessária para o funcionamento do sistema, mas ela surge devido a tomar decisões durante a fase de projeto que seriam consideradas inadequadas, né? Já na gambiarra a gente tem soluções provisórias ou improvisadas para resolver problemas consideráveis, né, consideravelmente rápidos, sem considerar a qualidade ou o impacto a longo prazo, né? E o copiar e colar é uma prática de duplicar código em partes diferentes do sistema, né, ao invés de reutilizar. E aí você vai ter vários pontos onde você vai ter que realizar uma mesma alteração se algo vier a mudar naquela porção de código, né? Então, imagine aí que eu tenho uma classe lembra senha,
tá? E que a lembra-senha no seu construtor eu uso exatamente o conector, né? Literalmente do MySQL. Então eu estou atrelado, associado a um conector MySQL, obrigatoriamente, né? Tá no hardcode aqui. Então aqui me dá um forte acoplamento. Assim, qualquer momento eu quiser mudar para outra base de dados, se eu quiser trocar a minha base de dados, eu vou ter grandes dificuldades justamente porque é hardcode, né, na instanciação. Então, o que eu poderia fazer dentro da minha lembra-senha, eu posso utilizar de uma interface, que seria a connection, tá, para definir a conexão com o banco de dados. E aí, qualquer classe que implemente a interface connection entraria aqui. Tá? Então eu estou removendo uma dependência de baixo nível, que no caso seria o driver do conector de banco de dados com o MySQL por algo genérico, né? Então é generalizar algumas referências internas da nossa classe para facilitar a nossa manutenção, tá certo? Padrões de projetos comportamentais. Então a gente vai iniciar aqui através do observador, tá certo? O nosso padrão de projetos do observer ou observador, né, no português, é um padrão que vai permitir, né, que classes ou objetos de certas classes possam estar olhando para uma classe chamada subject, o assunto, né? E podem reagir conforme a mudança de status desse subject, tá? Então, o nosso contexto aqui aponta para um sistema de estação meteorológica, né? Eu tenho duas classes principais, uma chama temperatura e a outra chama termômetro. Então, imagine que a temperatura seria a classe que vai manter o estado de uma informação e que, à medida que for necessário, ela vai mudar. Tá? Já o termômetro, que poderia vir a ser a interface para essa minha classe de temperatura, eu vou ter ela de variadas formas, né? Ela pode ter, dentro do nosso contexto, um formato digital, um analógico, um web, um celular, tá? E aí o nosso problema eu não quero acoplar a temperatura ao termômetro, não quero que meu termômetro tenha uma temperatura internamente, porque para cada tipo de termômetro eu vou ter um objeto de temperatura diferente. E aí eu vou ter que atualizar a todos os objetos de temperatura. E aí não rola, é muito complicado, tá? Mesmo porque qualquer alteração que eu faça aí em temperatura, eu vou ter que sair em todos os termômetros ajustando, né, essa mudança. Bom, o motivo é tornar a classe de dados, ou o nosso modelo, que é a temperatura, independente da visão, ou seja, da entidade ou da interface que visualiza essa informação, para que a gente flexibilize a adição de novos tipos de dados, né? Novos tipos de dados não, de interfaces, novos tipos de entidades relacionadas à visibilidade dessa informação, no caso, diferentes tipos de termômetro. Então, nosso padrão observador, ele implementa uma relação, né, do tipo 1 para muitos, ou seja, eu vou ter um sujeito, né, o subject, que é a temperatura, e eu vou ter vários observadores que olham para essa temperatura, que olham para esse sujeito, tá? Então, quando o estado do sujeito muda, os meus observadores, eles são notificados dessa mudança, tá? Então, eles automaticamente percebem a mudança no estado da temperatura e apresentam essa mudança. No caso, cada termômetro apresenta a temperatura diferente, a variação da temperatura, né? Apesar de que o sujeito não sabe como funciona as implementações concretas dos observadores, né, que seriam os nossos termômetros. Então, esse daqui é o meu programa principal. Vocês veem que eu tenho ali a classe temperatura e dois observadores, que são justamente um termômetro Celsius e um termômetro em Fahrenheit. O sujeito seria exatamente a minha temperatura T. Os meus observadores, né, seriam o termômetro Celsius e o termômetro Fahrenheit. E, né, o set temp na nossa temperatura T seria a notificação de modificação aí de informação, de dados, né, da nossa temperatura T. Então,
a nossa temperatura ela vai estender, tá? Uma superclasse chamada subject, ela é padrão dentro do Java, tá? E aí o nosso subject ele tem um método que a gente vai obrigatoriamente implementar dentro do set, né, do atributo que eu quero que seja observado, digamos assim. Então eu tenho a temperatura que é privada, né, em temperatura, que é o private double temp. Eu vou ter o método getTemp, né, o meu getTemp que retorna a informação da temperatura, e eu tenho o setTemp, que é quem modifica o estado da temperatura. Como vocês podem ver, eu tenho um método chamado notifyObserver, e esse cara é responsável por notificar a todos os observadores que olham para a temperatura, tá certo? Então esse método aqui vai estar dentro de temperatura. Então o nosso termômetro, né, em Celsius, né, é uma classe termômetro em Celsius, implementa Observer, que é a nossa classe observadora. Lembra? Eu tenho um sujeito, um subject, e eu tenho um observador, vários observadores no caso, relação de um para muitos. E o meu observer, ele é o cara que vai fazer o quê? Ele vai implementar um método chamado update, tá? Que recebe um subject como parâmetro de entrada, tá? Isso quer dizer o quê? Que esse meu subject S ele vai devolver, digamos assim, para a minha variável temp, que é do tipo double, a informação da temperatura, tá? E aí a gente tem aqui um casting, tá? O que seria esse casting? Imagine que o que está retornando aqui, né, o S é um subject. Então vamos lembrar aqui do nosso princípio do LSP, que é a substituição de Liskov. Subject é a classe Pi, tá? Eu posso converter subject para temperatura, que seria uma classe filha, como a gente está vendo aqui. Sim, poderíamos seguindo o princípio de Liskov, né? Então, esses parâmetros são justamente para identificar a prioridade, a ordem com que vai acontecer, né? Então, o meu S, eu vou utilizar o método getTemp, que vem de dentro dele, depois de converter o S para a temperatura, né? Que está no parênteses mais interno, tá? E aí essa informação vai para a variável temp, e o temp, né, vai ser utilizado na mensagem termômetro Celsius para imprimir a informação, tá? Então todos os observadores devem implementar o update, né? Então a chamada do notifyObserver na temperatura resulta no update do observador, ou seja, quando eu uso na minha classe principal, será o setTemp, né, eu vou mudar a temperatura, né, o thisTemp recebe temp, que é o parâmetro de entrada, e ao mesmo tempo a temperatura se obriga a notificar todos os observadores dessa mudança, tá? Então esse cara aqui vai chamar o update do termômetro, tá? Então quando o notifyObserver executa, ele meio que já repassa uma instância da temperatura, né, que é um subject, para dentro do update, e aí quando a gente faz essa conversão de temperatura, s.getTemp, ele já vai trazer a informação correta daqui, tá? Então aqui seria um modelo que explica como funciona o diagrama de atividades, né, desse nosso padrão de projeto. Então, temperatura é a nossa entidade básica, tá? E dentro do seu processo de setTemp vai existir o processo de notifyObserver, que vai em cada um dos updates, né, dos meus termômetros 1, 2 e 3, atualizar a informação. Quando tudo isso acaba, ele retorna para o setTemp, que finaliza a execução, tá? Então, aqui seria exatamente a sequência que o Observer funciona.
Visitor, que seria o nosso padrão de projeto comportamental, né, da nossa terceira avaliação, nosso segundo padrão de projeto comportamental da nossa revisão, né, segundo e último. Para explicar esse padrão de projeto, né, a gente vai entrar num contexto de veículos, tá, e subclasses a respeito dos veículos. Então imagine que você tem uma entidade veículo e eu tenho 3 entidades, que é carro, ônibus e bicicleta, que são subclasses de veículos, né? São tipos de veículos. Aí imagine que você tem uma lista polimórfica de objetos, tá? Então nessa implementação de lista aqui, né, a minha lista do tipo veículo, né, é um genérico para o nosso tipo list. E aí o meu list variável vai receber uma nova instância do arraylist, que é do tipo veículo. E aí eu vou adicionar na minha lista novo carro, novo ônibus. Por quê? Porque eles são tipos de veículos. Porém, contudo e todavia, né, algumas operações na lista de veículos, né, podem dar errado. Por exemplo, imprimir dados de veículos, de carro, de ônibus, salvar dados de veículos em disco, enviar mensagem para os donos dos veículos, entre outros exemplos, né? Então a gente quer seguir o princípio aberto e fechado. Eu quero manter o veículo coerente com as suas subclasses, né? Fechado para mudanças e aberto para extensões, né? Ou seja, dentro dessas extensões, as operações que eu quero realizar com veículos devem ser padronizadas. Tá? E aí uma possível alternativa para resolução desse problema é ter uma interface, né, interface visitor, e essa interface vai ter um método visit para cada tipo da minha hierarquia, ou seja, dentro da minha hierarquia veículo, que tem carro, ônibus e bicicleta como subclasses, eu vou ter uma interface visitor que implementa o método de visita para cada um deles. Então vocês podem ver que na interface visitor eu vou ter visit carro, visit ônibus e visit motocicleta, né? E aí eu já tenho a minha hierarquia, eu adicionei uma interface, agora eu tenho que adicionar a funcionalidade que vai implementar a interface para assim utilizar as funcionalidades corretas lá da minha hierarquia de classes, né? O máximo que eu puder. E aí o print visitor vai ter o método visit, né? Toda interface, quando é implementada, ela obriga a classe a assinar todos os contratos de classe, de métodos, né? Então eu vou ter o público que vai de visit carro, e aí eu tenho a mensagem específica para carro na frente. Eu tenho o visit ônibus e tenho a mensagem específica para ônibus na frente, e para motocicleta idem, né? Então a minha interface foi criada porque eu posso ter outros tipos, né, mais para frente, e eu quero abstrair esses tipos. Então digamos que eu queira criar uma classe na minha hierarquia de veículo chamada avião, né? Aí, então eu vou ter que adicionar bem aqui na interface o visit no avião, e o print visitor vai receber o novo método que é relacionado a essa classe avião, né? Então outra alternativa, né, é ter uma lista, né, a minha lista de veículos. E o for each recebe essa configuração aí de 2 pontinhos dizendo que cada um dos objetos da minha lista de veículos estacionados vai passar por dentro da variável veículo. Vou visitar a informação dentro do veículo e aí eu vou trazer o dado, né? Só que, né, o meu visitor, que é o meu print visitor ali, ele está vendo o tipo mais genérico. Olha de novo para cá. Não tem visit veículo. E mesmo que tivesse, eu teria que fazer uma estrutura condicional dentro do visit veículo para poder identificar se é carro, se é ônibus, se é motocicleta, lá com instance of. E a gente já comentou mais atrás que isso não é o ideal, né? Então a gente vai fazer isso aqui, gera um erro de compilação justamente porque eu não tenho essa coerência aqui sobre visit veículo, né? Então em Java,
e outras linguagens similares, né, o compilador não vai reconhecer um tipo, imagina, tal qual o veículo, né, que é uma classe Py. Então ele não vai saber identificar qual dos métodos ele deve utilizar, porque justamente o invólucro, o encapsulamento é da classe Py e não da classe específica, como é esperado aqui pela interface visto. Então, o nosso padrão visto vai adicionar mais informações ali, tá certo? Ele vai permitir adicionar uma operação genérica, tá? Em uma família de classes, e aí eu não vou mexer no código dessas classes, ou seja, vou adicionar uma informação na minha hierarquia de classes para evitar problemas a mais para frente, tá? Então a gente vai simular um múltiplo dispatch em linguagens que vão apenas oferecer um simples dispatch. Então imagina aí que eu tenho a minha classe veículo, tá bom? E aí eu vou ter dentro da minha superclasse veículo o método genérico que todas as minhas classes devem implementar, que é o accept, né? E esse accept ele vai receber um visto. Então dentro da minha hierarquia eu tenho que fazer com que todas elas aceitem uma classe chamada visto, para assim eu poder visitar esses caras, tá? Então eu vou ter lá class, carro, extend veículo, e o método accept vai lá com o visitor como parâmetro de entrada, assim como na classe ônibus e idem para a classe motocicleta, beleza? Dessa forma, tá? Ao invés de chamar o método visit, tá? Cadê? Vou botar aqui. Ao invés de chamar o método visit na minha lista de objetos, eu vou chamar, né, o objeto, eu vou chamar o método accept, faz com que eu entre dentro da classe, tá, do veículo, e aí eu vou fazer por dentro do accept a visita passando a referência interna da classe, tá? Então se o meu invólucro é veículo, mas o objeto interno é carro, tá? Quando eu faço v.visit, o v vem de visitor, tá? .visit e coloco a própria classe passando por dentro, o this é uma autorreferência, né? A própria classe passando por dentro, sendo do tipo veículo, ela vai identificar, opa, esse cara aqui não é veículo. Se for, ele foi arrastado lá para baixo por algum... para baixo, estou pensando aqui em outra coisa. Como é que se diz? O meu accept vai permitir, né, que eu execute o método visit passando por dentro a referência da classe, tá? E aí lá dentro eu vou reconhecer qual objeto que está por lá, né? Então imagina aí, o meu for each, né, continua igual, ele vai na lista de veículos estacionados, vai trazer veículos, o tipo veículo, e aí o meu veículo, que é a classe Py, olha a classe Py aqui, ó. A classe Py tem o que? Um método accept. Confere? Confere. E aí eu passo um visitor por dentro. É um visitor que passa por dentro? Confere? Confere. E aí, né, esse visitor aqui, ele vai... O método accept, ele é uma implementação concreta das classes, subclasses, né? A classe veículo é meramente uma classe de modelo, digamos assim, né? E aí de padronização. E aí o carro ele vai passar, né? Se for um carro, ele vai passar para dentro do visitor v, né? Quando ele chamar o visit, uma referência de si mesmo. Por mais que ele seja um veículo, mas por dentro ele é um carro. E aí quando ele for carro, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai no print visto, né? Ele vai imprimir o dado específico, né? Se é carro, se é ônibus, se é motocicleta. Então, uma solução para o nosso, que é o nosso padrão visto, né? Ele permite adicionar uma operação genérica na família de classe, ou seja, na hierarquia de veículo, adicionei o método accept para não mexer em nenhuma outra parte de código, né? E aí eu vou fazer o múltiplo dispatch, né? Mesmo que Java não faça isso, de forma que eu consiga disparar a visita por meio do accept, né? Vantagens e desvantagens: o visto facilita a adição de método na hierarquia, né? E além de um, eu posso ter mais vistos com outras operações,
com outro contexto, para manter assim bem separado os objetivos das minhas classes e assim, né, ter mais funcionalidades e uma maior coesão com baixo acoplamento, né? A desvantagem é que a adição de uma nova classe na hierarquia pode implicar num trabalho um pouco mais, né, extra para as classes que ficam, né, que são os visitors, tá? E aí fica difícil da manutenção, entre aspas, né, se não tiver bem documentado a nossa solução, tá? Então, outra desvantagem é que os vistos podem quebrar o encapsulamento, porque justamente eles conseguem ver o interior da classe, né, que eles estão passando ali. Ou seja, eles olham para veículo, mas eles sabem o que é que está implementando ali dentro. É carro, motocicleta, ônibus, tá certo? Eles têm noção do estado interno do objeto, tá? do visitante, ou do visitado, no caso. Finalizamos aí o nosso padrão de projetos comportamentais. Agora vamos entrar no assunto, né, acerca da hierarquia de software. Da arquitetura de software, né? Então, imagine que nenhuma obra na história da humanidade não pode ter sido criada sem que ela tenha sido planejada, né? Sem que tenha sido montado o projeto arquitetural para essa obra, né? E aí esse projeto ele sempre precede a fase posterior, que é justamente a da construção, né? Ficou redundante, mas é exatamente isso que eu quis dizer. E aí dentro do meu projeto eu posso ter diferentes abstrações divididas em partes diferentes a minha arquitetura, o meu projeto, né? Sempre verificando como essas partes vão interagir umas com as outras, né? Então, essa arquitetura garante, né, a unidade da minha obra, né, e juntamente com a consistência de cada uma das suas partes, tá? Então, o que seria a arquitetura, né? Então, como é que se diz? Do grego, né? A arte ou habilidade de construir. Já no dicionário, a gente vê lá que é a arte de projetar, de construir prédios, edifícios e outras estruturas. Então a gente vê que a arquitetura tem muito a ver com a engenharia civil, né? De construção mesmo. Porém, contudo, todavia, né? Ela também é um conceito que foi aplicado na nossa vida, digamos assim, como profissionais de TI, né? Ele também foi incorporado as suas soluções para soluções de software, né? Então, a arquitetura de software é um conjunto de elementos arquiteturais, né, que vão desde dados, processamento e conexões, tá? Sendo eles organizados de uma maneira eficiente e eficaz, né? E esses elementos de sua organização são definidos por decisões, tomadas de decisões, né, que satisfaçam objetivos e restrições do projeto. Então, dentre essas tomadas de decisão, vão estar, por exemplo, a escolha do algoritmo, qual seria a estrutura de dados ideal para uma determinada operação, né? O que é que envolve a nossa arquitetura, né? Tomar decisões sobre o sistema, o controle, quais são os protocolos de comunicação, se haverá ou não sincronização, qual vai ser o acesso de dados, como vai ser o acesso de dados e por que tipo de repositório nós iremos fazer esse acesso a dados, né? Outro tipo de decisão que ocorre também é a atribuição de funcionalidade a qual elemento do sistema, qual entidade ou qual camada, né? A arquitetura também diz como os elementos de software estão distribuídos fisicamente, digamos assim, nos servidores, né, da solução, no que se trata sobre a escalabilidade e o desempenho como atributos de qualidade, né? Além de selecionar alternativas, né, de soluções para o projeto, soluções menores, digamos assim, né? Então, a arquitetura de software é uma subclasse que foi, né, abarcada pela engenharia de software. Então, o termo arquitetura de software é utilizado para designar processo e produto. Então, o produto é a representação da estrutura do software. A área da engenharia de software trata de produzir
as estruturas, visando a redução assim da complexidade. Então a gente divide para conquistar, tá? O processo de arquitetura de software, né, passa por algumas fases, como por exemplo, elaboração do modelo de negócio, entendimento de requisitos, criação e seleção da arquitetura, ou a representação da arquitetura e divulgação dessa informação, né? E implementação, análise e avaliação, né? Então é um modelo contínuo, né? Como você pode ver que a arquitetura mede a sua evolução, digamos assim, né? Então, quem é que participa do processo de arquitetura de software para montar um produto? São os analistas de requisitos. Obviamente, eles levantam os requisitos, elencam os requisitos. É o arquiteto de software que cria a arquitetura, e pode ser para o time de arquitetura, dos times de arquitetos, né, como um líder. Ele pode ser o projetista ou desenvolvedor, que implementa componentes mais simplesmente, mais facilmente. E tem outras personalidades, como cliente, usuário, testador, gerente de projeto, programador e, né, stakeholders tais como secretários ou outro tipo de usuário-chave, digamos assim, tá? E aí, qual é a atribuição de um arquiteto de software, né? Os arquitetos de software, eles especificam a arquitetura, modelam soluções, elas fazem análise de trade-offs e de viabilidades para as nossas soluções, para as nossas modificações, se vai ser bom, se não vai ser bom, se vai ser legal, não vai ser legal. Prototipação, simulação e realização de experimentos. Então o arquiteto, ele monta telas, ele prepara cenários de caso de uso, por exemplo, cenários de testes, ele simula cenários de testes, né? Fazem análise de tendências tecnológicas, né, para descobrir novas ferramentas ou novas, como é que se diz, técnicas e metodologias, né, digamos assim. Atuação como mentor de arquitetos novatos, e o arquiteto, né, sênior, líder, tech lead, não sei, ele também guia, né, outros arquitetos menos experientes durante o desenvolvimento. Tá bom? Então é possível, imagina aí, falando de arquitetura, é possível construir uma casa sem especificar uma arquitetura? Então, eu disse aqui algumas vezes, né? Mas a importância da arquitetura é atuar com uma estrutura a fim de checar o atendimento dos requisitos do sistema, dar suporte na estimativa de custos para a execução do projeto, para a criação do projeto, além de apoiar o processo da gerência, da complexidade do sistema, dar suporte à reutilização de software para facilitar o desenvolvimento, facilitar a manutenção, reduzir o intervalo entre a especificação e a implementação, tá certo? Permitir considerar alternativas arquitetônicas já em estágio inicial de desenvolvimento, além de reduzir riscos associados à construção de software, ou seja, evitar que o nosso software possa não vir a ser, né, concebido por algum erro de projeto ou de análise lá nas fases iniciais, né? Então, o processo de arquitetura, né, ele se encaixa, né, em algumas fases que a gente mencionou atrás, né? Elaboração do modelo de negócio, entendimento de requisitos, criação ou seleção de arquitetura de estágios iniciais, né? Além de trabalhar também com a divulgação das tomadas de decisões que vão, né, moldar o nosso software no futuro, a implementação da arquitetura, análise e avaliação disso, né, dos nossos documentos, né? Então, quem participa do processo? O analista, que identifica requisitos, o arquiteto de software, projetista, desenvolvedor, entre outros. Acho que isso aqui eu já passei por aqui. Vai voltar. Ok, então arquitetura e projeto, tá? A gente
para projetar uma arquitetura, a gente vai utilizar de artefatos de fases anteriores, tá certo? Para gerar os novos artefatos, os novos artefatos do nosso sistema. Por exemplo, os casos de uso, os requisitos, as histórias levantadas pelos engenheiros de requisitos, protótipos associados de baixa, média e alta fidelidade, glossários, todo esse tipo de documentação, né, vai ser dado de entrada na fase de projeto, para que a gente possa documentar a arquitetura, realizar o projeto de banco de dados, né, além de diagramar, né, diversos modelos baseados na análise do projeto do nosso sistema. Então, imaginando dessa forma, né, a gente facilita a nossa vida decompondo, né, grandes sistemas em subsistemas menores, em partes menores, que fornecem um conjunto de serviços relacionados, ou seja, coerentes, tá? Tais como os módulos de autenticação, módulos de comunicação, né, com os protocolos associados, módulo de suporte e acesso a banco de dados, que está associado a acesso a repositórios e sistemas de gerenciador de banco de dados, né? Exemplos, né, por exemplo, exemplos de subsistemas falando no conjunto de serviços relacionados, né? Então posso ter biblioteca de utilitários, eu tenho sistemas diretamente relacionados ao negócios ou logs de erros, que seriam exemplos de conjunto de serviços, né? E aí eu tenho aqui, né, diferentes categorias aqui para, digamos, partes do entendimento da nossa arquitetura, né? Então eu posso ter ali numa camada de aplicativos os seguintes subsistemas, né? Gerenciamento de conta de caixa, conta mensal telefone, banco por telefone. Eu posso ter outros subsistemas, né, que se ligam aos nossos sistemas, aos nossos subsistemas iniciais, né, que estão ali para especificação literalmente das regras de negócio, seriam serviços comerciais, gerenciamento de contas, gerenciamento de empréstimos e por aí vai. Tem os subsistemas de mídia, subsistemas de software mais básicos, né, com sistemas operacionais. E aí, né, os nossos subsistemas, né, o nosso grande sistema, perdão, ela é uma estrutura que engloba subsistemas e componentes, né, de software, definindo assim propriedades visíveis externamente e o relacionamento entre eles, né, fora os mecanismos de controle. Esse conceito foi dado por Pressman em 2014 no seu livro de engenharia de software, tá? Então, pegando a arquitetura, né, imaginando que ela possa ser traduzida, né, em camadas, né? Imagine que eu tenho uma camada mais externa como sendo da arquitetura, o projeto é uma subcamada mais interna, que a partir, né, dessas duas camadas anteriores eu vou ter o código-fonte, né, que seria o miolo, resultado, né, da nossa arquitetura, sempre buscando focar em requisitos não funcionais, tais como performance, confiabilidade, escalabilidade, manutenabilidade e, né, validação ou testabilidade, tá? Então, cada uma desses artefatos, né, são níveis de abstrações diferentes do nosso sistema. Então, sobre a arquitetura, a gente tem lá o nosso subsistema. Sobre o projeto, eu tenho lá minha modelagem, a diagramação de diversos artefatos. E aí, depois de tudo isso, eu vou ter o meu código-fonte, que é o resultado a partir, né, da análise e da modelagem das fases anteriores, tá? Como eu falei, a arquitetura ela sempre está associada, né, a tomar decisões, né? Então, essas tomadas de decisões têm grande impacto na escolha da nossa hierarquia, tá? Da nossa arquitetura, perdão. E aí, né, a gente tem vantagens e desvantagens, né, de determinadas escolhas
ao se projetar uma arquitetura, né? Então, quando eu projeto a arquitetura, eu facilito a compreensão, tá, dos meus stakeholders sobre como o meu sistema vai se parecer, né, ou próximo do que ele vai ser no final, facilitando assim a comunicação da equipe de desenvolvimento para com os stakeholders. Vai promover uma análise, né, mais criteriosa sobre os requisitos a nível crítico do projeto, né, já em fases iniciais, sempre prezando em manter os nossos requisitos não funcionais, tais como desempenho, confiabilidade e manutenabilidade, além, né, de manter de permitir, né, a gente verificar se é interessante algumas decisões, como por exemplo a implementação de um mobile, tá? Promove o reuso de software, né, em larga escala, né, de todos os subsistemas, né, e é possível elaborar um projeto de arquitetura, né, para uma linha de produtos, digamos assim. Então, um sistema onde eu tenho a disponibilidade como um requisito crítico, né, ele vai necessitar da inclusão de componentes redundantes, ou seja, múltiplos componentes parecidos ou iguais, né, e a gente vai projetar esse cara para que eu possa substituir esses componentes, mesmo que o sistema não venha parar, mas aquelas entidades sim, né. Por outro lado, a gente um exemplo, né, de requisito de sistema com alta disponibilidade são os sistemas distribuídos, né? Ela é uma arquitetura onde as minhas entidades estão remotamente, fisicamente separadas, mas que elas se comunicam em casa uns desses processos ou subsistemas à distância venha a falhar, eu posso me comunicar com outros para poder buscar a mesma funcionalidade, tá? Porém, né, se o meu desempenho for um requisito crítico, eu vou necessitar diminuir, digamos assim, a quantidade de estrutura, a pluralidade, né, das estruturas, fazer com que a minha estrutura seja menos granular, ou seja, menos dividida, para que eu tenha menor comunicação entre os subsistemas e assim eu ganhar um tempo, digamos assim, dentro do processamento e do desempenho do meu sistema, né? E aí tem situações onde o arquiteto, com a sua experiência, seja empírica ou teórica, vai ter que tomar decisões críticas, né? Como por exemplo, quando existem conflitos dentro da minha hierarquia, né? Como por exemplo, de desempenho e manutenção, né? Se eu quero maior desempenho, eu tenho menos módulos, menos componentes no meu sistema. Mas se eu quero uma alta manutenabilidade, então eu preciso ter mais componentes. Eu tenho que ser mais granular, porque aí eu consigo dividir melhor as responsabilidades, eu consigo diminuir o acoplamento, né? E aí, né, entre desempenho e manutenção, quem é que eu escolho? Quem vai ter que escolher é o nosso arquiteto, e ele vai ter que documentar, né, do porquê daquela decisão ter sido documentada, e obviamente ele vai consultar stakeholders, patrocinadores, para, né, ter a noção de o que é que ele deve priorizar nesse momento, tá? Então, a gente tem várias representações gráficas, tá, para gerar uma arquitetura de software. Uma delas é a arquitetura física. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma modelagem de sistema, de uma arquitetura de sistema físico, onde eu tenho um cliente web, eu tenho um cliente mobile, ambos comunicam-se por meio da internet usando tecnologias REST e JSON, com um servidor web, que seria a infraestrutura do nosso web service, tá, do nosso sistema, que por sua vez em uma rede local ele vai se comunicar com o sistema de banco de dados, né, e pode usufruir de serviços externos em algum momento para realizar operações financeiras, como pagamento em cartão de crédito usando de XML e protocolos SOAP, também buscando serviços
por meio da internet, né? E aqui é uma outra representação onde a gente vê o diagrama de pacotes, né? Como vocês podem ver, eu tenho um pacote não, perdão, um diagrama de implantação, né? Onde você pode ver ali, eu tenho um submódulo de apresentação, tem um submódulo de domínio, onde vão estar as nossas regras de negócio, que por sua vez conversa com um módulo de interface do SGBDR, né, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Nacional, que utiliza de bibliotecas, né, que vai lá no nosso SGBDR, né, SGBDR, perdão. E aí eu tenho lá no meu domínio comunicação com vários outros módulos, né, de comunicação, de interface do sistema de gerenciamento de bancos orientados a objetos, gestão de relatórios, e aqui, né, uma outra representação de hierarquia para a gente. Tá? Dentre os diversos tipos de arquiteturas, né, a gente vai ter a seguinte opção, né, digamos assim, de modelagem que foi definida por Crunch, né? Ele definiu o processo de modelagem de arquitetura em 4 mais 1 visões, tá? Então eu vou ter a visão lógica, a visão de processos, a visão de implementação e a visão, né, de implantação, mais a visão de caso de uso, tá? Então, por visão lógica, eu vou descrever esses requisitos comportamentais, vou decompor o meu sistema em conjuntos de abstrações, né? E o resultado disso vão ser diagramas de classe, sequência e de colaboração, tá? Para a visão lógica. Na visão de implementação, né, eu vou ter a quebra da nossa aplicação em módulos, né, em subsistemas, e esses módulos são mais abstratos que classes e objetos, ou seja, dentro de um módulo eu posso ter várias classes relacionadas e objetos relacionados ali, mantendo a coerência. Na visão de implementação, né, eu tenho ali um exemplo de sistema modelado em MVC, ou seja, multicamadas, né? O MVC vem de Model View Control, e eu tenho ali, né, a minha visão, que dentro dela vão ter dois subsistemas, né, que é o Portfolio Vision e o Stock Vision. Eu tenho o meu modelo que tem 3 entidades, né, que é o Customer, Stock Data, tem os News Feed e tem o Cloud Data, e o Controller, né, que vai manter as operações que ligam o modelo na View, né, e eu tenho ali uma entidade que é justamente o portfólio, tá? Dentro da visão física, né, de implementação de fato, a gente vai modelar a nossa aplicação como se ela estivesse instalada e executando em algum lugar, né? Então, como vocês podem ver aqui, eu vou ter na nossa modelagem vou ter 2 entidades, né? Ambos os quadradinhos que a gente vê aí, né, mais externos, são os nossos processadores. E aí na parte de cima eu vou ter o browser como sendo a aplicação rodando no nó onde o meu cliente está acessando, e eu tenho na parte de baixo o nó processador, que seria o nosso back-end, o servidor do nosso back-end, que vai ter um subsistema de pedidos e acesso aos bancos de dados. Então essa visão é utilizada para avaliar requisitos não funcionais, né, como desempenho, disponibilidade, confiabilidade. Finalmente, a visão de processo descreve regras de negócio, visão processo do sistema, como eles se comunicam, como um é entrada para o outro processo, né? Ela é útil quando se tem múltiplos processos ou threads concorrentes, e, né, o diagrama relacionados à visão de processo é o diagrama de atividades que podem ser usados, né? Visão de caso de uso descreve a funcionalidade do sistema em termos de caso de uso, ou seja, né, nessa visão eu vou modelar todas as interações dos atores com o sistema. Eu tenho, né, dentro da nossa hierarquia de software, estilos arquiteturais. Então a gente vai ter aqui problemas que se repetem regularmente, né, em diferentes situações de engenharia de software, e, né,
esses problemas recorrentes podem ser resolvidos ou solucionados com estilos similares. Então a gente vai ter arquiteturas centradas em dados, arquiteturas de fluxo de dados, sistemas distribuídos e arquitetura de chamada e retorno. Então a arquitetura centrada em dados promove a integração entre componentes e sistemas, né, onde componentes e sistemas podem mudar ou serem adicionados ou serem destacados sem impactar nos demais. Então, como você pode ver aqui, ó, eu tenho um data store, né, que é um grande repositório ou um grande blackboard, e eu vou ter diversos clientes olhando para eles, né, diversos clientes de software. Já na arquitetura de fluxo de dados, eu vou ter dados de entrada se transformando em dados de saída, tá? Através de uma série de transformações, cálculos, enriquecimento de informações, né? Por meio do uso de filtros. Então, e os filtros e pipes, né? Filtros é onde a gente executa os cálculos, executa os processamentos, e o pipe seria, no caso, as ligações entre os filtros, que seriam similares a um encanamento que liga cada um desses filtros, né? Então, dentro da nossa arquitetura de fluxo de dados, as entradas e saídas têm formatos pré-definidos, né? E um componente não necessariamente precisa saber como o seu antecessor ou o seu posterior funciona. Já em sistemas distribuídos, né, que é o nosso estilo arquitetural, nós temos módulos distintos que colaboram e cooperam, né, que podem ou não estar no mesmo nó. E aí eu tenho, né, esses caras rodando em estações diferentes, em nós diferentes, tá? Mas que estão sempre trocando figurinhas, digamos assim, né? Conversando entre si. Então, é um sistema onde a comunicação por protocolos, né? Abertos, sejam eles abertos ou proprietários, vai acontecer, né? É um sistema que é bem robusto e tolerante a falhas, digamos assim, né? Mas tem essa característica, né, de ser descentralizado, de poder substituir um serviço por outro, né, facilmente. Vantagens do sistema distribuído: eu posso ter distribuição de carga, eu posso ter reutilização de serviços, posso ter serviços mais especializados, né. Como desvantagem, a gente vai ter performance e disponibilidade, né, diferenciados. Cada computador, né, é uma situação diferente, arquitetura diferente, requisitos de desempenho diferentes, tá? Eles estão sujeitos à conectividade, ou seja, eles têm que implementar comunicação por padrões, por protocolos, né? E, né, também tem que se preocupar com as questões de segurança, justamente porque eles estão na web, tá? Então, uma variação para sistema distribuído são os sistemas cliente-servidor, né, onde o cliente fica a interface do usuário e a prestação de serviço de fato fica no lado do servidor. Então, a gente tem aí como exemplo clientes, navegador, aplicativo, software desktop, e como serviço web tem o IIS, o Apache, o Tomcat, etc. Foram o navegador, arquivos, né, entre outros. Bom, dentro da arquitetura, né, do estilo arquitetural chamado retorno, né, acho que vocês já são mais habituados a esse estilo, né, possibilita a estrutura relativamente fácil de modificar e escalar. E aí a gente vai ter lá, né, entre os tipos de arquitetura chamando retorno, a gente vai ter arquitetura em camadas, bastante utilizada orientada a objetos, e arquitetura de programa principal, subprogramação. É isso. Dentro da estrutura, né, dentro da nossa arquitetura de chamada de retorno, a gente vai ter uma arquitetura hierarquizada, né, sendo a raiz de toda a nossa classe principal, nosso programa principal, nossa main, né? E sempre que utilizar de classes e que essas classes sejam subclasses, utilize interface
e etc, dependendo do padrão, ele pode estar dentro dessa hierarquia, né? O programa principal utiliza dos subprogramas e os subprogramas podem possuir outros subprogramas, né? Outra característica dos sistemas de chamada e retorno, né, são o encapsulamento em objetos, né? Os objetos possuem atributos e comportamentos, né? Além de que a comunicação e coordenação dos nossos componentes sempre é realizada por meio de mensagens, né? Então eles são baseados também na troca de mensagens, que é entre os métodos dos objetos. Então, como você pode ver, a nossa arquitetura dividida em camadas, né? Possui objetos na camada de interface, tem objetos na camada de aplicação, camadas na camada de software e é isso, né? As camadas intermediárias possuem regras de negócio e serviços utilitários. As camadas mais internas possuem componentes de interface, né, que possam interagir com os sistemas operacionais ou com os repositórios de dados. Então, é possível misturar, professor, utilizar arquiteturas diferentes? Sim, é possível, né? Como, por exemplo, a arquitetura em camadas e a centralizada em dados. É possível, sim. Algumas escolhas, né, já trazem algumas situações comuns, né, onde sistemas onde apenas existem requisitos funcionais e simples, arquitetura simples ou arquitetura monolítica. Sistemas que exigem confiabilidade e redundância. Tem sistemas de alto desempenho, né, que são baseados em concorrência. Tem sistemas mais fáceis de modificar, que é justamente a separação por camadas, né? E aí a gente vai chegando aqui no finalzinho da nossa apresentação. Tem algumas perguntas que a gente pode realizar, né, quando a gente estiver modelando a nossa hierarquia, nossa arquitetura, tá? Então, por exemplo, qual será o modelo de documento que eu vou utilizar na modelagem da arquitetura? Vão haver bibliotecas utilitárias do sistema, em que pasta essas caras vão ficar, né? Como será implementado, por exemplo, o módulo de funcionalidade que grava os erros, os logs do sistema, né? Seja de erro, seja de aviso. Qual o protocolo de comunicação, se for uma aplicação que exija desenvolvimento de camadas, né? E de um front e de um back-end, por exemplo. Como incorporar interfaces web, se ela for mobile ou desktop, no futuro não muito distante. Os dados, se for um desenvolvimento mobile, vão necessitar de sincronização, vão necessitar como é que se diz? E como, né? Se eu vou utilizar em serviços, se eu vou utilizar uma base local no meu mobile, como é que vai ser? Vou fazer deploy automático e contínuo, né? CI/CD no meu sistema, como monitorar o uso do meu sistema e por aí vai, né? Então chegamos ao final da nossa aula de revisão, né? Eu sei que foi rápido, estou gravando aqui no meio da madrugada, faz parte, tá? Eu espero que ajude vocês esse conteúdo. Então, meus amigos, muito obrigado e nos vemos em breve.